31ª semana do Tempo Comum, quarta-feira. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós, no Evangelho de hoje, Lucas 14, 25 a 33, temos duas cenas que tocam dois temas muito importantes na nossa vida cristã. O primeiro fala sobre o seguimento de Jesus Cristo. E o segundo fala sobre a vigilância e a gente se preparar bem para poder viver esse seguimento. Na primeira cena, diz assim o Evangelho: naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse a elas: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Portanto, aqui claramente se fala do seguimento, do discipulado, e para que possamos ser discípulos, possamos seguir Jesus, temos que segui-lo na sua vida, segui-lo nas suas atitudes mais importantes, fundamentais, aquelas pelas quais ele deu a própria vida, e, portanto, não temos como tirar do nosso caminho a cruz e tudo aquilo que significa carregar a cruz. Jesus não podia deixar de lado a cruz se ele queria realmente cumprir a vontade do Pai de dar a própria vida. Ninguém tem maior amor, disse Jesus, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E ele disse: vós sois os meus amigos. Na primeira parte, se fala do desapego. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher, seus filhos, não pode ser meu discípulo. Então, essa atitude, hoje nós poderíamos chamar de liberdade interior. Temos que ser livres. Não podemos seguir obrigados ou seguir com outros interesses. Tem que ser uma atitude de liberdade. Jesus disse uma vez: a minha vida ninguém a tira, eu a entrego livremente. E essa é a atitude também pedida a nós. Quem não carrega a sua cruz, não caminha atrás de mim. Temos que caminhar atrás de Jesus. Às vezes a gente olha e vê pessoas que estão querendo ir na frente de Jesus. Eles que estão querendo aparecer, e não o Cristo. Então temos que cuidar para isso. A segunda parte do Evangelho, então, introduz o segundo tema. Qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, vai lançar o alicerce, mas será incapaz de concluir. E todos os que o virem começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. E Jesus contou uma segunda história. Qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós,
Se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aparentemente, as duas histórias parecem estar em choque, em contradição. Porque a primeira, que é retomada nessa última frase, fala que temos que abrir mão de tudo, renunciar a tudo. Já a segunda história nos coloca quase numa atitude de calcular para ver se temos ou não temos condições. Mas eu acredito que não são atitudes contraditórias, porque na primeira atitude está aquela confiança em Deus, de entregar nas mãos de Deus. Renuncio a tudo e me lanço no seguimento. Na segunda atitude, estamos trabalhando a atitude de colaborar com aquilo que nós podemos fazer e não querer fazer o impossível da nossa parte, confiando nas nossas forças. Então eu creio que a combinação dessas duas atitudes é que nos fará discípulos e discípulas de Jesus. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor essa graça para nós, para toda a igreja, por aqueles que estão mais à frente, em cargos de governo, de pastoreio ou na missão. Peçamos que possam saber renunciar, alcançar essa liberdade interior e, ao mesmo tempo, não se lançar assim de qualquer jeito, mas calculemos os passos que podemos dar. Façamos então o nosso pedido a Deus para que nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, a nós e a todas as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.